somente diz Jesus. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus, perto e pronto pra salvar, se nele confiar, pois é perfeito o seu caminho, nem sempre entenderei, porém o seguirei, pois é perfeito o seu caminho. Faze, ó Deus, de mim um vaso puro, sim. Erros Deus não faz, pois me dá paz. Olá, irmãos, amigos. Graças a Deus estamos aqui, debaixo das misericórdias do Senhor, pedindo permissão para transmitir mais uma mensagem do nosso Criador. E nesta feita gostaríamos de refletir sobre o tema o desacreditado. E queremos usar como base Davi. O texto que vamos usar como referência se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, o verso 11 e o verso de número 12, que diz assim: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Esse contexto, irmãos, começa quando Saul perdeu o trono. Saul cometeu o erro da desobediência e perdeu o trono. Deus chama Samuel e dá uma ordem a ele para ungir um novo rei para Israel. E Samuel pergunta quem seria. E Deus diz para ele ir até a casa de Jessé e ungir um dos filhos de Jessé como rei sobre Israel. E assim Samuel fez. Foi até a casa de Jessé, encontrou Jessé, explicou a situação e ali foram ungir o filho de Jessé como rei sobre Israel. E que eles escolheriam? Aquele de melhor aparência, aquele de melhor físico, aquele pronto para a guerra, aquele talvez um porte de um general para assumir todo o exército de Israel. E a Bíblia diz que as aparências enganam. E como as aparências enganam. Vamos ver o versículo bíblico, o versículo número 6, 1 Samuel 16, verso 6, diz assim, ó: E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Verso de número 7. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a tua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Samuel entendeu que Eliabe era o homem que deveria ser rei em Israel. E Jessé acompanhou, mas não era. E Deus diz a Samuel: Samuel, não te atente para as aparências, Samuel. Já te ensinei muito.
As aparências enganam. E como as aparências enganam? Como as aparências têm causado danos e mais danos na obra do Senhor? Como escolhemos pessoas pela aparência? Como escolhemos pessoas, às vezes, pelo grau intelectual? Como escolhemos pessoas, às vezes, pelo grau de se expressar bem? Deus, ele escolhe pelo coração. Deus não vê como homem, Deus escolhe de outra maneira. Entrou o segundo irmão de Davi, no versículo de número 8. Então chamou Jessé a Abinadab. E aconteceu a mesma coisa. Eles entenderam que seria aquele, e Deus disse: não, também o rejeitei. No versículo de 9 vem o próximo. Então Jessé fez passar a Samar. Porém, Deus também o rejeitou. Não era também Samar. E agora? Passaram-se todos os filhos de Jessé. E Samuel disse: acabou? Como se Jessé e Samuel estivessem dizendo: olha, Deus, era um desses, o Senhor não reparou direito. Ele estava aí, vamos voltar. Quando ele pergunta para Jessé se tinha mais algum, Jessé diz: ainda tem um. Qual? É o que está cuidando das ovelhas. Ele ainda é um adolescente, está na fase da adolescência. Aquele não tem condições nenhuma de ser rei sobre Israel. Samuel diz: mande chamá-lo. Aí Deus diz a Jessé e a Samuel: este será o rei de Israel. Samuel, unge ele. Davi foi desacreditado por Samuel e por Jessé. Muitas das vezes nós somos desacreditados. O importa é que Deus acredita e aposta em nós. Você que está aí ouvindo, meu irmão, confia no Senhor. Logo na sequência desse texto, Davi sendo desacreditado por Jessé, pelo pai e por Samuel, acontece uma outra situação interessante. Os irmãos de Davi partiram para a guerra. Todos eram soldados, homens fortes, homens preparados já para a guerra. E eles foram para a batalha. Porque naquele período se levantou um gigante chamado Golias, quem não conhece a história. E aquele gigante amedrontou todo o exército de Israel. Amedrontou todos juntamente com o rei Saul, juntamente com os irmãos de Davi. Ninguém tinha coragem de enfrentar os filisteus porque eles tinham um gigante. O pai de Davi chama o garoto e diz: olha, vai ver como é que estão os seus irmãos. Leva um presente para eles. No capítulo de número 17, no verso 17. Olha só o que o pai de Davi diz para ele. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para os teus irmãos um efa deste grão testado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial aos teus irmãos. Versículo de número 18. Porém, estes 10 queijos de leite leva o capitão de 1000, e visitará os teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. Ele ainda mandou dar um presente ao capitão. Era para levar uma quentinha lá para os irmãos dele, levar o almoço, a refeição, e também levar um presente para o capitão. E ver como estão os teus irmãos. Davi apenas obedeceu. Ele cumpriu o que o pai ordenou. Quando ele chega, estava começando um momento de afronta do gigante. A Bíblia diz que o gigante estava subindo e ele afrontou o exército de Israel. E ele disse: tem algum homem dentre os hebreus aí, dentre os judeus, para me enfrentar? Existe algum homem com coragem para me derrotar? Estou aguardando. E ele afrontava tanto o exército quanto o Deus de Israel. E Davi ouviu aquelas palavras. E ele não entendeu porque ninguém reagia. Porque ninguém falava nada.
Porque ninguém enfrentava o gigante só porque ele era grande. E como se Davi estivesse dizendo dentro de si: vocês não confiam em Deus? Aquele que foi desacreditado por Samuel, por Jessé, agora seria desacreditado pelos próprios irmãos. Vamos ver alguns versículos. Verso de número 22 diz assim, ó: E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Ele só fez essa pergunta, coitado. Ele não fez nada demais, ele só perguntou. Só que quando ele fez essa pergunta, ele ouviu a afronta que vinha de Golias para com os irmãos. Para os irmãos e todo o exército. Verso 25. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Aquele que tiver coragem de enfrentar o Golias, o rei vai dar riquezas e ainda vai dar sua filha. Essa frase é repetida novamente pelos irmãos e pelas pessoas que estavam ali ao lado. E Davi, ouvindo aquilo, ele vai e pergunta a um dos irmãos. Olha a resposta do irmão no versículo de número 28. Ele vai ficar enfurecido com Davi. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descesses para ver a peleja. Olha o verso 29. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? Davi diz: O que eu fiz? Eu não fiz nada, eu só vim trazer a encomenda de papai para vocês. Papai mandou trazer a encomenda e eu trouxe. Agora o gigante está afrontando. E eu apenas perguntei se ninguém iria enfrentá-lo. Olha, Davi foi desacreditado por Samuel, desacreditado por Jessé. Agora Davi é desacreditado pelos próprios irmãos. Volta para casa, vai cuidar das suas ovelhas. Você não é homem preparado para a guerra, não. Você não sabe guerrear, você não presta para isso, não, Davi. Olha a ciumeira dos próprios irmãos. Triste, Davi era desacreditado por todos. A Bíblia diz que Davi deu meia volta e saiu. Um dos servos de Saul viu a conversa e foi até Saul. E Saul disse: Traga aqui esse garoto, quero conversar com ele. E aí trouxeram Davi. Aí Saul começa um diálogo com Davi. No versículo de número 32, olha o que Davi, a ousadia de Davi, olha o que ele fala para o rei. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. No verso 32, Saul também desacredita de Davi. Porém, Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Davi disse: Senhor, fique tranquilo, eu vou pelejar contra o gigante. Ele não vai afrontar o Deus, o Senhor dos Exércitos, não. Ele não vai afrontar mais o povo hebreu, não. Pode ficar tranquilo. Aí Saul diz: Você não pode. Você é somente um garoto. Você é um moço. Quando eu comecei meu ministério, se não fosse as misericórdias de Deus, eu teria desistido. Quando eu lancei os primeiros alvos de missões na igreja, nossa, quase me apedrejaram, disseram que era impossível. Naquela época me chamavam menino, esse menino. Não desista. Não vá pelo que as pessoas falam de você. Não escute as pessoas, escute Deus. Fui desacreditado pelos pastores na época, meus professores.
Fui, parte deles, alguns não. Fui desacreditado por líderes já de muito tempo de ministério, mas não fui desacreditado por Deus. Quando iniciamos essa obra aqui, era impossível. Era impossível. Fomos desacreditados por muitos. Fomos desacreditados por alguns de dentro, alguns de fora. Fomos desacreditados até por crentes. Mas Deus não desacreditou de nós. Deus nos ajudou. Chegamos aonde está esse prédio hoje. Cabe aí suas 2.000 pessoas. Chegamos aqui, estamos construindo outro ao lado, maior do que esse. Está aqui, estamos aí em 40% talvez a construção ao lado. Deus não duvida. Deus aposta em nós. E não duvide de Deus. Deus não brinca. Deus é fiel. Agora, Davi foi desacreditado por Jessé, por Samuel, desacreditado pelos irmãos. Davi agora era desacreditado por Saul. Sabe o que Davi diz para Saul? Ele diz assim: quando o leão veio pegar as ovelhas de meu pai, eu garrei na barba do leão. Está no versículo de número 35, verso 34. E o 35 e o 36. Olha aí, ó. Vou ler, ó. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi olhou para Saul e diz: olha, eu tomava conta das ovelhas do meu pai. E quando o leão chegava lá e o leão vinha matar uma ovelha, eu agarrava na barba do leão. E feria o leão e matava o leão. E matava o urso também. E agora eu vou matar esse filisteu que afrontou o Senhor dos exércitos. Quem é este homem? E Saul disse: esse garoto é ousado. Mas Saul desacreditou. Aí Saul chama o servo dele, tudo bem. Acho que Saul pensou: vamos pelo menos ganhar um tempo, né? Deixa o garoto morrer lá, mas vamos ganhar um tempo. Talvez ele canse um pouquinho o gigante. E ele pegou uma armadura e vestiu Davi. E colocou o capacete, botou o peitoral, as proteções nas pernas, as botas. Aí jogou as lanças ali, a espada, tudo. Quando Davi foi andar, ele não conseguiu sair do lugar. Era muito pesado. Davi ainda era um garoto, um adolescente. Ele olhou para o rei e disse: rei, eu não preciso de armadura, não. Como você vai enfrentá-lo? Fique tranquilo, rei. Eu vou enfrentá-lo. Eu vou no poder de Deus. E aí a Bíblia diz que ele pegou 5 pedrinhas. Davi iria derrubar 5 gigantes na vida dele. Não era só Golias. A precisão da Bíblia. Se ele só ia usar uma pedrinha, por que ele pegou 5? Ele ainda teria mais 4 gigantes pela frente para derrubar. A Bíblia é precisa. Ele pegou 5 pedrinhas e pegou a sua funda. Lá em São Paulo nós chamávamos muito de estilingue. Apanhei muito meu pai, que ia matar passarinho, quebrava a vidraça do povo e era uma surra. Ele pegou aquela funda e foi enfrentar o gigante. Ele disse: fique tranquilo, rei, eu vou enfrentar o gigante. E quando ele aparece na frente do gigante, ele já tinha sido desacreditado por Samuel, já tinha sido desacreditado por Jessé, já tinha sido desacreditado pelos irmãos, já tinha sido desacreditado por Saul. Quando ele aparece em frente ao gigante, no versículo de número 42, olha o que o gigante diz: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de gentil aspecto. Verso 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. O filisteu amaldiçoou Davi. O filisteu desacreditou de Davi. O filisteu duvidou, o filisteu disse: vocês não tem um homem não, manda um menino para vir me enfrentar. Desacreditou daquele instrumento nas mãos de Deus. Você que está ouvindo que não é crente, não duvide do poder de Deus. Deus usou até uma mula na Bíblia. Deus faz o que Ele quer. Deus usou uma mula para falar com Gideão.
Deus pode fazer o que Ele quiser, não duvido do poder de Deus. Eles desacreditaram, Deus não desacreditou de Davi. Deus acreditou, era o instrumento que Deus queria usar. Davi olhou para aquele gigante, ele amaldiçoou Davi. Davi olhou para ele no versículo 44 e disse: Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Verso 45: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E aí Davi diz: Hoje mesmo eu vou te matar e vou entregar tuas carnes às aves. Você afrontou o Senhor dos exércitos. Eu tento me imaginar aquela cena, aquele gigante olhando para Davi. O texto bíblico fala de toda a armadura de Golias. Era uma armadura exagerada, o homem era grande. E ele pega uma lança e tenta acertar Davi. E Davi vai se desviando sem proteção nenhuma humana. Davi tinha proteção de Deus. E aquele gigante tenta matar Davi de todas as maneiras e não consegue. E Davi pega aquela funda, aquela única pedrinha. E aquela única não eram 5, mas ele pegou uma daquelas pedrinhas e colocou e atirou em direção ao gigante. A armadura do gigante era uma proteção total do seu corpo. Só tinha um local naquela armadura que aquela pedra poderia passar. Aquela pedra foi guiada por Deus e acertou frontal na testa do gigante. E o gigante caiu. Davi foi rejeitado, desacreditado por Jessé, por Samuel. Foi desacreditado pelos irmãos. Foi desacreditado por Saul. Foi desacreditado pelo Golias, o gigante. Mas Deus acreditou em Davi. Davi derrubou o gigante. O texto bíblico diz que ele foi lá, arrancou a espada do gigante. Eu fico imaginando Davi levantando aquela espada, era enorme. E a Bíblia diz que ele cortou a cabeça do gigante. Arrancou a cabeça do Golias fora. Talvez ele estivesse vivo ainda. E arrancou a cabeça do Golias fora. O que faz um líder? Davi era um líder, um dos maiores líderes da história. O exército de Israel estava com medo, estava acovardado, escondido. A Bíblia diz que quando Davi cortou a cabeça do Golias, quando ele levantou a cabeça do gigante, o exército de Israel voltou a lutar. O exército de Israel voltou à batalha. Assim é um líder, ele tem que estimular o povo, ele tem que levar o povo a acreditar, ele tem que ser ousado, ele tem que olhar e mostrar ao mundo que Deus pode todas as coisas e ninguém pode mais do que Deus. Só Deus é Deus. Não duvide do poder do Criador. Liderança, tenha coragem. Mesmo que todos desacreditem em você, Deus acredita em você. Confia no Senhor. Se Deus quiser te usar, Ele vai fazer isto. Não duvide, não tenha medo, vá adiante, confia no Criador. Eu tive muitas dificuldades em gravar, nunca gostei, nem da rádio, nem da televisão. Insistiram muito comigo, anos e anos. Pastor, grava as mensagens. Eu não gosto, não é meu estilo, eu gosto de escrever. Escrevi meus livros, editei alguns livros, deixa eu escrever, eu não gosto. Não gosto de me expor. E bastei minhas meditações, e se vocês quiserem gravar, podem gravar, não precisa nem colocar fonte não, pode gravar e colocar na rádio, não tem problema, autorizei. Quando chegou agora o coronavírus, esse momento, Deus quebrou meu medo da gravação, e agora eu comecei a gravar, e vi que não vou parar mais agora, agora vou gravar sempre, perdi o medo, precisou aparecer o coronavírus para me tirar este medo. Não deixe as pessoas te colocar lá embaixo. Escute Deus, veja o que Deus faz. Davi pegou a cabeça daquele gigante e levou. Saul manda chamar Abner. Abner era o melhor soldado, era o general que comandava o exército de Saul. Ele chamou Abner e disse: quem é esse moço? E Abner diz: meu senhor, não sei. Mandou chamar Davi.
e perguntou a Davi: Vem cá, moço, quem é tu? De quem tu és filho? Ele disse: De Jessé, o belemita. Ele disse: Muito bem. Saul deu sua filha, Saul deu riquezas a Davi. Olhe, aquele desacreditado por Jessé, por Samuel, aquele desacreditado pelos irmãos, aquele desacreditado por Saul, aquele desacreditado por Golias, tornou-se rei em Israel, tornou-se rei da nação de onde viria o Messias. Aquele desacreditado está na genealogia, sabe como? Mateus capítulo 1, verso 1 diz assim, ó, Davi, Jesus, filho de Davi. Imagina que honra. Aquele desacreditado está nos 4 evangelhos, está no livro de Atos, está em mais 4 livros do Novo Testamento. Aquele desacreditado aparece em quase todos os livros depois de Samuel, depois de sua história. Aquele desacreditado escreveu a maior parte dos salmos. Aquele que foi desacreditado por quase todos, Deus tornou uma joia rara. Deus usou. Você que talvez esteja ouvindo aí, é você que Deus quer usar. É você. Aquele que pode estar sendo desacreditado por todos. Deus pode te usar e Deus quer. Permita. Deixe o nome de Deus ser glorificado na tua vida. Os desacreditados tornam-se joias raras na mão de Deus, se assim permitir. O desacreditado de Davi tornou-se rei daquela nação. Que Deus te abençoe. Obrigado, Pai, por mais esse dia, obrigado por mais esse momento, obrigado pela história do rei Davi. Obrigado pelo Senhor usar as coisas fracas para confundir as fortes, como diz o apóstolo Paulo. Obrigado, Deus. Que esta mensagem venha abençoar vidas, desafiar outras para a obra do Senhor. Eu te rogo estas bênçãos no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.